Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Farmácia. Hoje vai ser aula de revisão. Então, pessoal, vocês terão prova esta semana e eu queria fazer uma revisão com vocês, ver se vocês têm dúvida sobre o que a gente viu. Hã? Eu conversei para fazerem no laboratório, né? Conseguimos. Para não ter o trabalho de mandar aí para vocês imprimirem, aí mandar vocês fazerem, aí ter que mandar para mim, para eu corrigir, né? Então, via laboratório, acho que foi mais fácil. Vocês lembram que a gente viu um pouco da história da farmácia e a modernização? E os conceitos básicos utilizados na área, quer dizer, um pouco dos conceitos básicos. Assim, é os mais básicos mesmo, para vocês saberem o que era a diferença entre medicamento, remédio, o que é um fármaco, não é, etc. O mais básico do básico. Vocês chegaram a ler o slide que eu deixei lá para vocês estudarem? Vocês estudaram lá? Aham. Aham. Conheço. Eu tenho certeza que tem gente que sim. Mas, pois é que foi feriado, tudo mais, mas não se esqueçam de ler, tá? Eu não vou fazer uma prova para vocês que vai ser um monstro de coisa, porque eu não sou assim, vocês sabem. Eu não quero que vocês façam uma prova difícil, não é esse meu interesse. Assim, eu quero ver o que vocês aprenderam, como vocês estão pensando, porque eu avalio vocês de várias formas. Eu não avalio vocês só por nota. Não é o que vocês significam para mim. A nota é uma parte de um processo que a gente tem que aplicar, né? Mas não é o que vocês significam para mim. Então, vocês são meus futuros colegas de trabalho. Então, eu não vou aplicar uma prova que vai deixar vocês, nossa, que difícil, que horror. Não, eu vou mostrar para vocês, vou fazer perguntas, eu tenho que fazer algumas perguntas sobre conceitos, tudo mais básico para pontuar. Então, eu vou ver como vocês estão pensando, como que vocês estão desenvolvendo. Porque para vocês eu só dou fundamentos, né? Eu não sei quais outras matérias vocês têm de farmácia. Qual? Ele está falando de fundamentos de farmácia e química aplicada. Química aplicada? Tá. Vocês não têm muito pela frente para ver ainda, mas muito. E eu espero fazer parte disso. Espero encontrar vocês com meus colegas de trabalho, igual eu disse. Então, quero que vocês estudem, quero que vocês leiam as coisas e quero que vocês me digam agora se vocês têm alguma dúvida. Nenhuma dúvida? Ah. Tá ruim o microfone?
Ah, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre a matéria. A gente teve pouca aula, sim. Que a gente começou agora, mas sobre os conceitos, a gente teve 3 aulas, né? A história da farmácia, vocês. Ok, a evolução da farmácia e a industrialização para vocês está ok? Sim ou não? E os conceitos que a gente viu? Que estão nos slides lá. Que eu postei para vocês. Que eu montei. O que é o alopático, homeopático, fitoterápico, fármaco? Tá tudo certo, então. Eu me sinto a melhor professora do mundo, gente. Todo mundo entendeu. Todo mundo sabe se direitinho, entende? Nenhuma dúvida, nada. Me sinta melhor. Vocês estão com a vontade de ter aula hoje? Mas eu entendo, pessoal, eu entendo. Já tive no lugar de vocês e não foi pouco, foi muito. Eu estudei muito, né? Não só como aluna na escola, mas eu fiz graduação, outra graduação, fiz mestrado, né? E aí não é todo dia que a gente levanta e fala, oba, hoje eu quero ter aula. Acontece com todo mundo. E principalmente no frio, principalmente depois de um feriado. Mas eu quero que vocês estudem e façam uma prova legal. E se tiver alguém que não postou lá no Classroom a atividade, por favor, postar. Porque eu estou deixando aberto para vocês, porque como a gente como eu entrei no final do segundo trimestre, eu não posso ser tão rígida também com data, né? Então eu quero que vocês coloquem tudo em dia para vocês terem a nota para a gente acabar o segundo trimestre, porque logo agora vocês entram em férias. Dia 9. Quer dizer, para mim é logo agora, né? Porque eu tenho que. Oi? Aí como você vê quem vem? Oi? Tem como você vê quem vem? Tem como eu ver. E agora? Oi? Vocês querem que eu olhe agora? Aham, fazendo favor. Só um minuto. Tirar aqui. Eu. Acho que tinha gente ontem, acho que foi que você não era dessa turma da outra, mas tinha meia-noite entregando coisa, não era? Fazendo comentário, entregando trabalho. Olha, eu recebi 9. Só que vocês fizeram em grupo, alguns, né? Ou sozinhos, ou como eu falei. Mas eu só recebi 9. São 42 pendentes, ou seja, falta. Os 9 são Elias Gabriel dos Santos, Emilinha Eduarda, a Giovana Rafaela, a Giovana Casarotti, a Isabela Cristina. Só um minutinho. Deixa eu descer aqui.
a Juliane da Rocha, o Kevin Pereira, Mariana Santos Melo e Murilo Henrique Cardoso. Então, assim, deixa eu conferir se está aberto aqui. Não está aberto. Então, eu abri de volta, tá? Porque eu tinha deixado para a data de entrega até dia 19. Eu abri de novo. Eu não me importo se vocês entregarem agora. Tá? Como eu falei, a gente pegou tudo no final, então tá tudo mais, né? Estão recomeçando a matéria. Então agora eu não vou ser tão rígida com data, com essas coisas. Depois eu vou querer que vocês entreguem na data. Só que eu costumo dar eu costumo dar um tempo grande, pelo menos uma semana. Se for um exercício simples, e às vezes 15 dias, igual os seus colegas do segundo ano, que eu dei um trabalho mais difícil para eles tiveram 15 dias para fazer. Aí eu deixei aberto até porque era bem mais complexo do que isso. Mas eu vou deixar aberto, vocês podem entregar, tá? Não vou tirar a nota de vocês por terem entregado depois. Igual eu falei, a minha intenção não é ficar tirando nota de vocês nem nada disso, é ensinar vocês. É querer que vocês conheçam a realidade, querer que vocês entrem no mercado de trabalho, querer que vocês gostem do que vocês vão fazer. Querer que vocês tenham interesse. É realmente querer que vocês aprendam. Não é ficar catucando vocês com nota. Mas depois, como o ser humano ele é assim, se a gente deixar muito tempo, se a gente deixar sem uma data de entrega, se a gente não for um pouco mais rígido com isso, a gente vai procrastinando, certo? E eu tenho, assim, muito trabalho para fazer. Com vocês, eu tenho que preparar a aula de vocês, eu tenho que preparar a aula dos seus colegas de segundo ano, eu tenho que preparar um monte de coisa, eu tenho que preparar suas provas, corrigir seus trabalhos. Então, eu não posso deixar vocês ficarem procrastinando, porque daí o meu trabalho não sai. Eu não entrego a nota para vocês na hora certa, sabe? Então agora eu vou deixar aberto, mas aí quando passar as férias de julho, não se aí qualquer atividade que a gente for fazer, eu vou colocar uma data e aí eu vou aceitar só até a entrega, tá? Pode ser assim? Então, vocês não têm nenhuma dúvida, pessoal? Nada que vocês queiram conversar comigo?
Se vocês se sentem confortáveis com a matéria que eu dei, vocês podem perguntar de outras coisas também. Aprender é aprender. Da farmácia, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer alguma coisa. Tá, não. Ok. É que hoje eu estou à disposição para vocês. Seu sonho sempre foi ser farmacêutica? Meu sonho? Meu sonho sempre foi trabalhar com medicamento. Entender por que eles funcionavam. Eu achei a coisa mais fantástica. Eu pensava assim, a grande maioria que a gente tem, né? Puxa, vem da natureza. E por que eles funcionam? Por que a gente consegue pegar aquela planta e ela ter um efeito no nosso corpo? Como isso aconteceu durante a evolução humana? E eu quero entender mais. Aí eu fui entendendo mais, entendendo mais, entendendo mais. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não sei nada. Até hoje. De tão difícil, assim, de tão complexa que é a área, de tão complexo que é o nosso metabolismo, de tão complexo que são as moléculas, de tão, sabe? Eu fui indo e eu tenho essa sensação que eu falta muito para eu saber alguma coisa. Ainda. Mas é uma coisa que acontece bastante quando a gente estuda uma coisa específica, né? Que a gente gosta. A gente sempre vai ter a sensação que precisa aprender mais. Só que é impossível saber tudo. Eu vivo aí estudando, poxa, todo dia eu leio notícia da indústria, do que está acontecendo, dos abusos de medicamento, abuso do Ozempic, que eu tenho vontade de matar as pessoas que fazem abuso disso, desculpem pela forma de dizer. Mas é porque eu trabalhei com ele. Ele foi meu trabalho de mestrado. Eu não sei se vocês já ouviram falar da semaglutida, Ozempic. O pessoal usa para emagrecer. É uma caneta injetável. Ah, sim. Tem um manjário. Eu trabalhei com ele, eu acho um absurdo o abuso de medicação. Depois que eu estudei muito, eu cheguei à conclusão que eu tenho um pouco de. Eu tenho respeito pelos medicamentos. Porque eu sei o que eles podem causar, sabe? Como eu disse, eles são seguros, mas eles não foram feitos para abusar. E interações medicamentosas são perigosas. Aí essa semana, por exemplo, a gente descobriu, na minha época lá de estudo, ele não tinha problema nenhum. Que a gente soubesse de interação medicamentosa com outras coisas que não fossem do metabolismo de insulina e glucagon. Aí as pessoas, por passarem a utilizar para emagrecer, essa semana saiu uma notícia de que algumas mulheres começaram a engravidar. E a gente descobriu que ele interage com o anticoncepcional. Ele diminui a ação do anticoncepcional. A gente não tinha a menor ideia disso. Porque a gente não faz o uso dessas medicações para emagrecer. Elas são para pré-diabetes.
Então, quando ficou difundido no mercado para uso dessa forma, descobriu-se que interage com o anticoncepcional e diminui a ação. Então, para vocês verem, o tempo todo eu estou estudando, o tempo todo eu estou vendo e o tempo todo eu estou aprendendo, sabe? Ela estava conversando e pegou o caminho pela metade. Não. Tem uma aluna que está perguntando também, quanto mais miligramas, eu vai dar para me falar, porque ela tem vergonha de falar aqui, mas quanto mais miligramas de um medicamento, a dosagem é maior? Ou não? Quanto mais miligramas do medicamento, a dosagem é maior. Bom, os miligramas, eles são ligados à dosagem. Tá? Vamos voltar de dipirona de sempre. Dipirona, 500 miligramas. Então, ele está ligado direto à dosagem. Então, se você tomar outro dipirona, 500 miligramas, você vai estar tomando 1 grama. Entendeu? Do princípio ativo. Se você tomar mais mais outra, você vai estar tomando 1,5 gramas do princípio ativo. Entenderam? É progressivo conforme a dose do medicamento. E alguns medicamentos não tem problema que a dose dele seja maior, que você utilize de forma maior. Mas muitos deles têm a dose letal baixa. Vocês já ouviram falar em dose letal 50? É a dose que a gente... É um conceito, né? Quando a gente estuda medicamentos, que a gente vai desenvolver ou vai lançar no mercado, é a dose letal para 50% das cobaias. Então, o que a gente faz? A gente não lança no mercado atualmente medicamentos que tenham a dose letal 50 muito baixa. Vamos supor que a dose letal 50 da dipirona fosse 1 grama. E a gente vendesse dipirona de 500 gramas, de 500 miligramas, tá? Você esquece, vai e toma 2. Você pode morrer, entendeu? Então, as doses letais, a gente não lança quando o medicamento no mercado, a não ser que ele seja muito necessário, que não tenha outro. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Eu tomava um medicamento chamado bupropiona. Alguém já ouviu falar? Eu imaginei que não. Mas era um antidepressivo na época. Eu tomava a dose máxima dele, que era de 300. Só que a dose máxima diária é 300. Um belo dia, o que eu fiz? Esqueci que tomei 2. Isso aconteceu mesmo comigo. Tomei 2. E ele é de liberação lenta ainda por cima. Ou seja, eu passei da dose letal. 50. E o que acontece? Eu tive que ir para o hospital. Eu não tinha percebido até eu começar a ficar muito estranha, né? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar. Eu ficava pulando, assim. Era uma coisa muito estranha. Oi.
Sim, mas é que alguns são mais, eles têm uma dosagem que é assim, mais fácil de você alcançar a overdose, né? Que nem foi o meu caso. Eu tomei 2 sem querer. Eu tinha esquecido que eu tinha tomado um. Então, a gente lançar no mercado um medicamento que a pessoa pode esquecer que tomou. E tomar o segundo, entrar em overdose? Isso não é nada legal. Porque pode acontecer com o idoso, pode acontecer. Como aconteceu comigo, eu estava na faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, estava na faculdade à noite, então eu esqueci. E eu entrei em overdose. Eu entrei em overdose, fui para o hospital. Porque ele pode causar convulsões graves. Pode até levar à morte. Oi? É, overdose. Eu tive a overdose. Eu passei da dose máxima diária. Então, foi uma overdose. Só que aí eu fui para o hospital. Eu não apresentei assim convulsão nem nada que fosse preocupante, a não ser um preocupante para minha vida, né? Oi. A senhora falou que você tomou 2 remédios e tal. E quando, tipo, o médico ele receita mais de 3 remédios pra você tomar, tipo assim, numa palavra só? Por que não dá uma coisa? Porque são medicamentos diferentes. Então, o caso da bupropiona era lá a dose máxima de 300 por dia. Eu tomava da dose máxima e tomei 2. Tá? Só que a dipirona, a dose máxima diária dela, vamos dar um exemplo, é 4 gramas. É mesmo, é 4 gramas. Então, depende do medicamento, ele pode receitar para você até para consertar a dose. De acordo com o seu peso, seu tamanho, com a condição ou doença que você tiver, às vezes você precisa tomar. Por exemplo, existem antibióticos que são de uma dose, existem antibióticos que são de 2, de 3. Depende de quão forte está a tua infecção. Mas esse exemplo que eu estou dando para vocês é o medicamento que tem a dose letal baixa, que são vendidos no mercado e que qualquer um pode fazer o que eu fiz sem querer. E ter um problema grave. Eu não tive, eu fiquei 3 dias sem dormir. Passei mal, assim, mas não aconteceu nada comigo, ainda bem. Mas pode acontecer com qualquer um. Então, a dose letal, a gente evita que ela seja baixa. Baixa nesse sentido. A pessoa tem que tomar ela precisa tomar muitos e muitos e muitos medicamentos para poder entrar em overdose. Não 2. Entenderam? Eles estão questionando se você tomou seguido, assim, próximo. Foi. Porque era antes de sair de casa, né? Que eu ia trabalhar de manhãzinha. Aí eu tomei e não percebi, porque todo dia eu tomo lá, minhas medicações são pouco, mas eu tomo. E eu tomo tudo no mesmo horário. Mas eu esqueci. Fui no banheiro, tal, tudo, arrumando coisa. Quando eu voltei, eu esqueci de tomar meu remédio. Tomei. Eu dobrei todos. Que eram 3 na época. Pro estômago, a bupropiona e mais um, sabe? Mas os outros não tinha problema. O que tinha problema era a bupropiona. E eu só fui perceber quando eu estava lá no trabalho. Que eu comecei a ficar esquisita. E aí eu comecei a ficar muito mal, eu estava na faculdade, que era à noite. Aí é que eu fui pro hospital depois disso direto, porque eu falei, eu tomei 2. Porque depois eu lembrei, sabe? Quando dá aquele estalo. Eu tomei 2 vezes meu remédio. Estão questionando também sobre o carbonato de lítio, se é a mesma coisa que o lítio, somente lítio. Sim,
A gente chama de carbonato de lítio, mas pode ser chamado de lítio também. Porque a maioria das medicações, ela tem o nome do... Ela não vem pura, assim. Você não vai tomar o lítio puro, o metal, porque ele é um metal pesado, ele não faz bem para o corpo. Então, a gente quer o carbonato, a gente carbona mais outras coisas, a gente modifica um pouco a molécula para que ela se torne uma molécula que se liga no receptor da gente e que a gente consegue expelir. Então, a maioria dos medicamentos, eles têm um nome composto, um nome a mais, né? Que conta pra gente o que eles são e do que eles são feitos. Quando vocês forem vendo a química, vocês vão ver que esses nomes fazem sentido. E depois vocês vão ver que os nomes dos medicamentos e suas classes, todos foram criados também bonitinho para eles terem sentido. Isso vocês já devem ter percebido, né, quando a gente fala os nomes de alguns medicamentos. Se eu falar para vocês clonazepam, diazepam, prazolam, sei lá, lorazepam, eles têm uma coisa em comum, né? Eles têm o nome deles indica a classe deles. E conforme vocês aprenderem a farmácia aqui, os pequenos detalhes dessas coisas, vocês vão acabar decorando. Quando falarem um nome para você assim, alprazolam, você já vai saber que é um benzodiazepínico e já vai saber como atua. Mas isso é por causa do que a gente, quando a gente trabalha, é assim. A gente vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e internaliza isso. Esse cabeça do carbonato de lítio é muito forte. Esse é um conceito estranho, porque não existe assim o forte e o fraco. Existe aqueles que se... É que a gente fala assim, nossa, mas que medicamento forte, né? Às vezes alguns a gente sente. Quando a gente sente, a gente fala assim, meu Deus, que forte. Né? Mas não, o conceito de ser forte ou ser fraco é o quanto ele consegue se ligar ao receptor e fazer o que ele tem que fazer ou não. Então, às vezes você não sente e ele é forte. Ele se liga ao receptor com muita força e está fazendo um efeito. E às vezes você sente e ele não é assim tão forte. Mas vocês querem saber se o lítio ele é um medicamento que tem uma potência? Sim, ele tem. Ele bateu o sinal aqui, Ju. Tudo bem. Então, pessoal, até a prova. Qualquer coisa, me perguntem. Se assim, podem mandar lá no Classroom, podem, tá? Eu estou disponível para ensinar vocês sempre. Tá bom? Um beijo para vocês, meus queridos. Até. Tchau.